O programa Mercado e Ação, o seu programa das terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, com reprise às quartas e aos sábados, às 8 horas da manhã. Você também nos assiste ao vivo pela internet, pelo seu computador, pelo seu celular, no site poatv.net. Relembrando, aqui você tem a informação que a sua empresa precisa. Hoje nós vamos receber, são nossos convidados, Celso Arruda, contador, auditor, consultor de empresas. Vai discutir conosco o terror da época. Sempre essa época o leão é um terror. Então nós vamos ver o que mudou, os pega-ratão que estão aí no meio, enfim. Receberemos também Lisiane Bayer, pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus, eleita deputada estadual, primeiro mandato, com quem nós vamos ver a perspectiva, os projetos, enfim, suas intenções dentro deste mandato. Fique conosco, retornamos num instante. Retornamos agora com o programa Mercado e Ação, recebendo Celso Arruda, seja bem-vindo, contador, auditor, consultor de empresas, pós-graduado em Economia Empresarial, Direito Tributário, Direito Societário, consultor. Estão atuando também agora no Uruguai, Argentina e Chile? Para mim é novidade. Na verdade, assim, né, Luiz Antônio, aqui que acontece? Nossa atividade, nossa empresa tem 35 anos, a gente vai estabelecendo parcerias, né? E a gente há um tempo atrás, já uns 10, 12 anos atrás, a gente fez uma parceria com o escritório de Montevidéu. Então, quando eles têm clientes no Brasil, ou do Uruguai, ou Argentina, ou do Chile, eles nos indicam como auditores, ou consultores, ou até mesmo contadores. Essa parceria já tem 12 anos, então temos alguns clientes nossos que têm negócios lá no Uruguai, na Argentina. Então a gente dá essa assessoria para eles também a nível de Mercosul. Que legal. Bom, o objetivo do Celso estar conosco hoje chama-se Leão, Imposto de Renda, época de pagar, fechar a conta, acertar as contas. Celso, eu estava escutando, hoje começou o prazo para a entrega, a abertura do prazo de entrega. Encerra quando? O prazo, né, Luiz Antônio, ele vai até o dia 30 de abril de 2015 e o programa da Receita ele é muito engraçado. É até às 23 horas e 59 minutos. Então esse é o prazo. Iniciou hoje e encerra-se dia 30 de abril de 2015. Teremos, portanto, 60 dias para acertar contas com o leão, como tu falaste. Quem é que está obrigado a entregar a declaração? Bom, basicamente, permitir aqui uma pequena colinha, porque alguns valores mudam, né? Quem teve rendimentos tributáveis no ano passado, o que é tributável? Salário, remuneração de honorários, acima de R$ 26.816,55 centavos, portanto 55 centavos. Quem teve rendimento isentos, o que é isento? Cadê de poupança, algum tipo de rendimentos que não tributáveis, acima de R$ 40 mil durante todo o ano. E quem tem um patrimônio pessoal, contínuo de imóveis, bem, direito acima de R$ 300 mil. E também quem, algumas coisas, particularidades, assim quem, por exemplo, tem atividade rural, tem que declarar, ou aquele que se tornou residente do Brasil o ano passado tem que declarar quais são os residentes do Brasil. Brasileiros que estavam no exterior e que voltaram ao Brasil, ou estrangeiros que vieram se estabelecer no Brasil, adquiriram o seu visto de trabalho, portanto estão também obrigados a declarar imposto de renda. Quem não está obrigado? Afora a questão renda, existe alguma outra circunstância? Não, na verdade não existe assim, há uma grande confusão a nível de fiscalização da Receita Federal quanto à questão, uma questão eleitoral. A gente sabe que acima de uma certa idade o brasileiro está dispensado de votar, mas nenhum brasileiro está dispensado se adequar nessas hipóteses que eu citei anteriormente, está desobrigado a entregar o imposto de renda. O limite por idade não existe. Então, quem está obrigado, o próprio, então, é bem claro. Uma criança que receba pensão do pai ou da mãe, no caso separação, os pais podem escrever no CPF e ele já começa a ser um declarante de imposto de renda, desde que seja favorável na relação do pai ou da mãe quando está recebendo uma... Nesse particular, se a criança tem um CPF, a pensão é paga para a criança, ela faz uma declaração como renda própria dentro de um limite de isenção e essa renda não cai para a mãe somando com a renda da mãe.
Perfeito. Então, isso segue muito o que está definido no alvará judicial. Se o alvará estabelecer que o pai, ou a mãe também, porque agora tem pais que recebem pensão, se a mãe, pegar um exemplo, está recebendo uma pensão, mas ela está direcionada para o filho pode, o responsável pelo filho pode inscrevê-lo no imposto de renda, no CPF, e o rendimento cai para ele, não para a mãe. Então, dentro da parte ruim, que é uma separação, da parte ruim, que é ter que pagar pensão, pode ser feito uma conta de chegada que melhora a circunstância, melhora a situação. Sim, pagar direto a pensão ao filho menor. A Receita faculta isso. A Receita faculta que o menor possa estar recebendo, se estiver constado no alvará judicial, e ele ser tributável sobre aquele rendimento e não vai somar com os demais rendimentos da mãe. Isso tem que estar descrito nos autos da separação. Sim. Que a pensão é paga para o filho. Perfeito, Luiz Antônio, perfeito. Tem que estar muito claro que a pensão é paga para o filho. E aqui sobre pensão, só um pequeno comentário, quem paga. É muito comum, no caso de separação, os pais assumirem no acordo judicial uma pensão para os filhos, depois, por liberalidade, pagar escolas, escola de futebol, qualquer tipo de curso de inglês. Se isso não está no alvará judicial, a Receita não aceita como pensão. Ela trata com uma mera liberalidade do pai para o filho no caso de uma separação. Então é importante que os pais tenham esse cuidado. Ah, mas eu pago a escola, eu pago isso. Se não está no alvará judicial, a Receita não aceita como dedução para quem está pagando. Tem limite de idade para que possa ser deduzido? Sim. Na verdade, nós entramos num outro campo, que é o campo dos dependentes. A regra geral é que todos os filhos, enfim, dependentes, até 18 anos, eles podem ser declarados como dependente. E universitário até 24 anos. Né? O que tem que fazer sempre conta é se vale a pena colocar o filho como dependente. Por exemplo, eu tenho um filho, exemplificando, de 20 anos, e que ele esteja fazendo estágio numa empresa, ou esteja já trabalhando. O valor que eu deduzo dele como dependente é R$ 2.400. Mas toda a renda que ele ofere tem que entrar na minha declaração de imposto de renda como rendimento. Então vai somar ao meu próprio rendimento. Então, na maioria das vezes, colocar jovens que já estejam oferindo algum tipo de rendimento como dependente não é interessante. Como é que são os cruzamentos que a Receita Federal faz? Eu sempre digo, né, Luiz Antônio, que o programa o Controle Fiscal do Brasil, não sou eu, isso é uma coisa que é conhecida, é um dos mais rigorosos, mais completos do mundo. Por exemplo, todas as operações que nós temos, primeiro começa pela remuneração básica, o salário. As empresas tiveram que agora até o dia 28, 27 de fevereiro entregar uma coisinha chamada DIF, que é onde elas informam para quem pagaram qualquer tipo de remuneração e quanto retiveram de imposto. Primeiro informe. Segundo informe, foi entregue também, é uma questão chamada, grande questão hoje, chamada DMED. O que é isso? Os médicos, as clínicas, hospitais são obrigados a informar para a Receita, plano de saúde também, para quem eles emitiram notas fiscais, recibos. Isso é cruzado. Outra operação muito clara também, que é a questão dos imóveis. Quando eu compro ou vendo o imóvel, o tabelionato imediatamente envia uma declaração para a Receita Federal chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. E depois, em fevereiro, as incorporadoras e os corretores de imóveis são obrigados a entregar uma outra declaração chamada de IMOB, onde são informados o comprador, o vendedor de imóvel e o intermediário. O que significa com tudo isso? Que a Receita tem todas as informações sobre a minha vida enquanto contribuinte. Se eu não tiver esse cuidado com o cruzamento das informações, eu cairei na malha fina, com certeza. Celso, nosso tempo está se esgotando. Uma última dica para o nosso ouvinte terminar o mês de abril sorrindo e não chorando. Na verdade, a grande dica, né, Luiz Antônio, que eu sempre dou é o seguinte. Em primeiro lugar, já comece agora a se organizar para o imposto de renda, porque tem aquela famosa lei da morfa, deixar para a última hora, não vou encontrar um contador, a Receita vai trancar, eu não vou achar os documentos, paguei um médico, não lembro, o médico está viajando de férias, então começa a primeira dica, organizar os documentos. E assim que puder, entregue a declaração de imposto de renda. Os primeiros que entregarem e que ter restituição, receberão primeiramente. Então, se organize, atente o prazo, junte os documentos,
confronte todas as informações e envie para a Receita. A pessoa pode verificar junto ao site da Receita se a declaração tramitou bem. Perfeito. Existe uma crítica lá dentro? Sim. A Receita, a partir do fechamento do prazo, tá, que é no dia 30 de abril, ela disponibiliza uma leitura para o cliente, para o contribuinte, verificar se essa declaração foi aceita pela Receita. Em assim sendo, ele fica tranquilo. Se não, ele pode espontaneamente, a Receita disponibiliza esse trabalho, e ele mesmo retificar a declaração e evitar as multas por eventuais erros que ele tenha cometido. Celso, agradecemos a tua presença, ficamos por aqui.